Olá, seja bem-vindo no programa Na Escola do Sofrimento. Hoje é o nosso 6º dia de aula, hein, gente? Já estamos caminhando, estamos crescendo de aula em aula. E ficamos aí uma semana sem programa, né? É claro que quando a gente escolhe fazer alguma coisa para Deus, sempre vem junto uma cruz ali para poder nos fortalecer. Não está sendo diferente, não. A meta é que tenhamos um programa por semana. Escolhemos a quarta-feira, para estarmos aí colocando um novo programa no ar. Mas, como eu disse, nem sempre é possível devido a os imprevistos da vida. Nesse tempo tenho vivido um grande sofrimento com a minha família e devido a isso ficou um pouco difícil colocar um novo programa no ar assim como eu gostaria que fosse. Mas estamos caminhando, estamos na escola do sofrimento. É por isso que o programa se chama Na Escola do Sofrimento, porque nós estamos aprendendo a lidar com o sofrimento dia a dia. A cada dia um novo sofrimento, um novo aprendizado. E assim a gente vai caminhando, não é? O nosso tema de hoje é com Cristo, por Cristo e em Cristo. Você logo vai entender o significado deste tema, porque hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de uma grande beata da Igreja Católica que se chama Maria Restituta Kafka. É um nome um pouco desconhecido, mas aqui no Brasil ela é mais conhecida como Irmã Maria Restituta. Como eu disse, nós estamos utilizando o livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. É um livro que nós adotamos para a nossa reflexão aqui na Escola do Sofrimento. Então, é importante que você tenha em mãos para que você também possa acompanhar o nosso programa, tá certo? E quem foi então esta beata Maria Restituta Kafka? Já aos 20 anos, Maria então resolve ingressar à vida religiosa das irmãs franciscanas, cujo carisma era cuidar dos doentes. E acontece que em 1938, no auge da Segunda Grande Guerra Mundial, Hitler então invade a Áustria, ocupando aí todo o território de Viena, o local onde se encontrava o convento das irmãs franciscanas. Então, a irmã Restituta se colocou logo contrária a toda aquela loucura de invasão, de destruição, de matança, das ocupações nazistas ali em Viena. E interessante que quando os nazistas começavam a retirar os crucifixos das salas onde ficavam os doentes, logo de imediato, a irmã Restituta ia lá, pegava o crucifixo e colocava na parede. E aí vinha logo os oficiais, retirava de novo o crucifixo, e aí a irmã ia lá de novo, colocava o crucifixo na parede. E os oficiais, percebendo que a irmã tinha muita dificuldade de se dobrar às ordens nazistas, então eles resolvem prender a irmã Restituta num calabouço. O que faz justo o nome que ela recebeu, Maria Restituta, aquela que foi restituída por Deus. Por isso, olhando para a força redentora da cruz, com uma consciência de vida eterna, para aquele sofrimento ganhou um novo sentido e com coragem que lhe era própria, tornou-se ainda mais firme na fé. Talvez você pode até imaginar assim, mas ela se tornou santa só por isso? Mas é porque nós não vivemos um contexto de guerra. Nós não vivemos na Europa, nós não vivemos, nós não tivemos a oportunidade de viver os sofrimentos que muitos europeus tiveram com as invasões nazistas. Então, esse tipo de sofrimento hoje, se fosse aplicado aqui no Brasil, muitas pessoas talvez não suportariam a pressão que é um regime desumano como foi a ideologia de Hitler. Mas, para Maria Restituta, isso teve um grande significado. E ela viu ali naquele contexto uma oportunidade dela se unir à cruz de Cristo e glorificar a Deus na cruz e no sofrimento. Depois de 5 meses de prisão, Hitler dá ordem de execução e manda decapitá-la, vendo que não havia possibilidade de fazer com que aquela irmã se calasse. Então vem a ordem máxima de execução. E aí a irmã, sabendo da sua sentença final, ela envia uma carta às suas irmãs franciscanas, dizendo assim: por Cristo eu vivi, por Cristo desejo morrer. É forte.
né? Aquela frase que que só o padre pode fazer na Santa Missa, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, ela significa uma glorificação a todo o sacrifício que Cristo teve na cruz. É uma forma de exaltação. E aqui ela faz exatamente a mesma coisa. No momento ali do seu calvário, no momento do seu maior sacrifício, onde ela estava sabendo que iria ser decapitada, ela então faz esse ato de fé, de glorificação. Por Cristo eu vivi, com Cristo eu desejo morrer. Não é fácil fazer uma declaração dessa na hora da morte, porque o desespero muitas vezes nos pega de surpresa. Porém, o que mais me chama a atenção aqui neste testemunho foi a sua convicção de que a cruz lhe abriria o paraíso. E na frente dos soldados oficiais nazistas, momentos antes da sua execução, ela pede um capelão que estava ali, né, próximo àquela cerimônia de execução, e pede que ele faça o sinal da cruz em sua testa. E assim ela termina a sua missão, né, convicta, como que dizendo: com Cristo eu morri, com Cristo eu hei de viver. E é interessante que nós, né, encontramos também uma declaração semelhante de Paulo em uma de suas cartas aos Gálatas, onde ele disse: quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Aqui nós podemos tirar um grande aprendizado, né, no testemunho desta irmã Beata Maria Restituta, ao demonstrar que, mesmo na hora da morte, nós temos que ter essa confiança: se com Cristo eu vivi, com Cristo eu hei de morrer. Este é um dos maiores aprendizados que eu pude retirar aqui, né, deste testemunho maravilhoso desta beata irmã Maria Restituta. Devemos aprender que de forma alguma, em nenhuma hipótese, devemos fugir da cruz de Cristo ou fugir do sofrimento, porque, como vimos na aula anterior, a base da redenção é o sofrimento. Não existe céu sem sofrimento. Não existe salvação se não for passar pelo mesmo caminho que Cristo passou, que é o caminho do Calvário. Então nós estamos suscetíveis a este sacrifício para que então aconteça a nossa redenção definitiva, porque é a cruz que vai abrir a porta do paraíso para nós. Então gostaria, antes de finalizar o nosso programa, de dizer que você pode adquirir o livro Sentido Salvífico do Sofrimento Humano na livraria Canção Nova, loja.cancãonova.com, ou pela livraria Loyola, livrarialoyola.com.br. Aqui na região do Vale do Aço, você pode adquirir também o livro, né, na livraria João Paulo II, no centro de Patinga, ou na livraria Leitura, no shopping de Patinga, ou até mesmo na Secretaria Paroquial Senhor do Bonfim, no bairro Cidade Nobre. É importante que você tenha o livro em mãos para estar acompanhando os programas, né, que virão. Outra notícia importante que eu gostaria de também dizer para você é que este programa na Escola do Sofrimento existe também numa rádio que se chama Rádio Famílias Restauradas. É uma rádio católica, é uma rádio totalmente dedicada à família e é uma rádio de web, onde você pode acompanhar a programação desta rádio através do aplicativo Projeto Famílias Restauradas, disponível tanto para o sistema operacional iOS quanto para Android. Então, tendo internet, você pode acompanhar a programação da rádio em qualquer lugar onde você estiver, tá certo? Lembrando que o programa na Escola do Sofrimento, né, pela rádio Famílias Restauradas, ele vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas. Então, baixe lá o aplicativo e comece a acompanhar também o nosso programa na Rádio Famílias Restauradas. Hoje, nós vamos finalizar o nosso programa com o testemunho do Fagner. É um irmão aqui de Patinga que vai dar um testemunho muito interessante, né, de um conflito muito grande que ele viveu na sua sexualidade, no seu relacionamento com seu pai e como ele conseguiu superar o sofrimento vivido aí na sua infância e na sua juventude. E eu já vou me despedindo de você
e espero te ver novamente no próximo programa na Escola do Sofrimento. Deus te abençoe. Já passei por vários sofrimentos durante a minha vida e um de forma muito assim, foi muito marcante, muito especial, que eu gostaria de compartilhar. Eu tive na minha infância o meu pai como o meu grande super-herói, meu amigo, como era aquela pessoa que eu tinha como um exemplo a ser seguido. E então, numa bela manhã, meu pai acorda para poder ir à padaria e resolve ir atrás e percebo meu pai longe já no final da rua e resolvo segui-lo. Quando eu chego então aonde meu pai estava, percebo meu pai entrando em uma casa e se encontrando com uma outra mulher, abraçando, beijando. Eu tinha nessa época 14 anos de idade. E então eu volto para casa com aquele sentimento muito ruim dentro de mim, decepção muito grande, com aquela mágoa muito grande de tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E foi um momento assim de muita dor, de profunda dor para a nossa família e principalmente para mim. Para mim por quê? Porque ali estava sendo quebrado naquele momento uma grande confiança, estava sendo quebrado ali o espelho que eu tinha, como você olhar para o espelho e você visualizar a sua imagem que você quer ser lá na frente, né? Naquele momento tudo isso estava sendo rompido, tudo aquilo que eu sonhava, que eu almejava, estava sendo quebrado diante de mim. Então isso gerou dentro de mim um transtorno, uma revolta, uma rebeldia muito grande contra o meu pai. Embora eu buscava outros pais em outras pessoas. A referência de pai que eu não tinha do meu, que por não estar presente, então eu buscava nessas outras pessoas, as quais eu trabalhava com elas, as quais eu me relacionava com elas. Então isso gerou durante vários e vários anos, isso foi só sendo fomentado dentro do meu coração, cada vez mais. Todas as vezes que eu lembrava do meu pai, eu sempre lembrava, mas com muita mágoa, com muito rancor, com muito ressentimento. E ao passar dos anos eu percebi o quê? Que sempre aumentava cada vez mais. Até que então, num dado período, quase 15 anos depois desse acontecimento, eu já mais adulto, um pouco mais maduro, vamos dizer assim, eu procuro então ajuda psicológica, ajuda espiritual, porque eu precisava entender também aquela situação, eu precisava compreender o que aquilo estava gerando de mal para a minha vida. Porque quanto mais eu não queria nem estar perto do meu pai, mais parecido com ele eu estava. Parecido com ele principalmente na afetividade, na sexualidade, né? Uma sexualidade muito desregrada, vivendo de forma muito mundana, vamos dizer assim. E isso trouxe um grande transtorno. Então eu percebia que eu estava exatamente igual ao meu pai. Então, nesse período que eu resolvo buscar ajuda para me conhecer um pouco mais, para me entender também a minha história, identificar esse ponto de dor, né? Foi muito importante eu ter percebido isso, porque a partir do momento então que numa dada manhã, aonde num encontro com Deus, um retiro no final de semana, eu consigo então encontrar ali a misericórdia de Deus através de um perdão, a importância de perdoar, a importância de liberar essa mágoa, aquele ressentimento que eu carregava por longos 15 anos dentro de mim, que aquilo me sufocava muito. Então, a partir deste dia, desta manhã, desse encontro ali com Deus, eu consegui então, de fato, liberar esse perdão. Eu saio daí então disposto a perdoá-lo, a abraçá-lo, a vê-lo, a conversar com ele, a olhar para ele como meu pai. E foi muito importante, inclusive, isso que aconteceu, porque um pouquinho mais tarde eu viria a me tornar pai. E isso me fez refletir o quão importante é a figura de um pai na vida de um filho. Quão importante é o pai estar presente na vida do filho. Quão importante é o pai estar ali dentro do relacionamento,
no dia a dia, né? No final de semana junto, durante a semana, enfim, quanto é importante a figura masculina dentro de uma casa. E eu ainda percebo que o grande benefício maior ainda nisso é que depois dessa cura, depois desse perdão, eu não iria transferir isso para o meu filho. Eu não iria tirar o direito do meu filho de ter um bom relacionamento com o seu avô, por eu não ter tido um bom relacionamento. Então eu percebo que hoje o meu filho ele tem a plena liberdade de ser neto do meu pai. Então assim, o meu filho hoje ele tem essa oportunidade de aprender a ser filho, me vendo ser filho do meu pai. Esse foi um dos maiores benefícios que eu encontrei através desses longos 15 anos de sofrimentos vividos durante essa mágoa, essa falta de perdão.